Olá, eu sou Roberto. Este curso tem o objetivo de prepará-lo para as diversas áreas de informática, abordando neste módulo Introdução à Informática, o Windows 8, o Word 2013, PowerPoint 2013, Excel 2013 e Internet. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Vejamos nesta aula a diferença entre hardware e software. As informações em um computador dependem de dois elementos principais: o hardware e o software. Estes são dois termos que parecem um pouco estranhos, mas são bem fáceis de entender. Hardware é a parte física do computador como um todo, reunindo todos os componentes físicos do computador. Toda a parte que podemos tocar em nosso computador é definida como hardware. Desde um simples mouse até uma impressora ou qualquer outro item físico que componha o computador é definido como hardware. Você já conheceu alguns desses itens, como o mouse e o teclado. Mais à frente, conheceremos um pouco mais sobre outros itens, tais como o processador, as memórias e muitos outros dispositivos de hardware. Claro que o hardware é muito importante no funcionamento de um computador, mas o software também é essencial. O software tem a função de controlar o hardware. Porém, caso o software seja mal projetado, ele sem dúvida irá atrapalhar ou até inutilizar os recursos oferecidos pelo hardware. O sistema operacional é um exemplo de software. Sua função é permitir que os números zeros e uns compreendidos pelo computador venham a ser convertidos em letras e imagens, ou seja, na linguagem que compreendemos. Temos diversos tipos de sistemas operacionais funcionando nos computadores pessoais e comerciais, como por exemplo, MS-DOS, Windows, Mac OS, Linux, Solaris, Unix, Chrome OS, entre outros. Um que se destaca é o Mac OS X. Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, é o sistema que acompanha os computadores produzidos pela Apple, uma grande empresa no mercado. Trata-se de um sistema bem estável e que sempre traz grandes inovações gráficas a cada nova versão. Já o Linux é um sistema que foi criado por um universitário, que distribui o kernel, isto é, um coração do sistema, pela internet gratuitamente. Assim, várias empresas e pessoas criaram algumas derivações do código principal. É um software livre tanto para distribuição quanto para alteração em sua arquitetura. Algumas de suas versões mais utilizadas são a Ubuntu, Debian, Slackware, Mandriva, Fedora e outras. E o Windows é o sistema presente na maior parte dos computadores. O Windows também apresenta diversas versões, como XP, Server 2008, Vista, 7, 8, entre outras. Você em breve estará estudando os muitos recursos que o sistema Windows desenvolvido pela Microsoft apresenta ao usuário. Então, não nos preocuparemos em falar muito sobre ele agora. Os softwares são indispensáveis para um computador, pois para cada tarefa a ser desempenhada, torna-se necessário utilizar um software adequado. Como um engenheiro utiliza as ferramentas corretas para realizar seus trabalhos, o mesmo se dá com os softwares. Para ouvir uma música, corrigir uma imagem ou digitar um texto, existe um software específico. Os softwares ou programas
como são mais conhecidos, desempenham funções variadas. Existem até mesmo programas para fazer programas. Além do sistema operacional, um exemplo de software é o Microsoft Word, um dos mais conhecidos editores de texto. Outro é o Microsoft Excel, que nos permite criar planilhas com gráficos e fórmulas. Temos ainda o Microsoft PowerPoint, que é muito utilizado na criação de slides para apresentações. Outra finalidade do sistema operacional é manter a ordem dos dados dentro do computador. Para isso, o computador conta com um sistema de organização extremamente funcional, chamado de pastas. Uma pasta ou diretório, como também são conhecidas, permite que você organize seus documentos, músicas, fotos, entre outras coisas. Você poderia ter uma pasta chamada Fotos para armazenar suas fotos e figuras favoritas. Ou poderia ter uma pasta chamada Músicas e, nesta pasta, organizar os mais variados grupos e cantores, tornando fácil encontrar o que você deseja. O sistema operacional tem como função também controlar a execução de todos os programas. Conforme aprendemos, todo computador é constituído de duas partes principais, o software e o hardware, de modo que o hardware não funciona sem ser comandado por algo, que é a função do software. E quando falamos de sistemas operacionais, não podemos deixar de falar dos que mais estão se popularizando, o que estão nos aparelhos móveis. Smartphones e tablets, com cada vez mais recursos, fazem uso também destes sistemas para gerenciar suas funções. Alguns dos mais utilizados são Android, iOS, o Windows Mobile, Symbian, BlackBerry, OS, entre outros. O mais popular deles, o Android, é produzido pela Google, a mesma empresa do site de pesquisas mais conhecido do mundo. Está presente na maioria dos aparelhos móveis e possui arquitetura aberta, permitindo que cada fabricante adapte melhor o sistema para o aparelho que produz. O iOS é o sistema operacional utilizado pela Apple para seus aparelhos móveis. Não pode ser utilizado em aparelhos de terceiros. O Windows Mobile, produzido pela Microsoft, é uma versão compacta dos sistemas operacionais que a empresa distribui para o mercado de PCs. Assim como o sistema da Apple, este também não permite o uso em aparelhos de terceiros. Lembrando, os produtores dos sistemas operacionais Windows Mobile, iOS e Android são respectivamente Microsoft, Google e Apple. Apple, Google e Microsoft. Apple, Microsoft e Google. Microsoft, Apple e Google. Google, Microsoft e Apple. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Pelo que vimos até aqui, poderíamos dizer que o software é algo fundamental para que possamos usar o computador. Mas nem todos os softwares são programas úteis. Um exemplo disso são os conhecidos vírus. Os vírus não surgem sozinhos no computador. Eles são criados por alguém e colocados em circulação até atingirem o computador, através de um arquivo da internet, um programa ou um disco infectado. Um vírus é um pequeno programa que se autocopia e faz alterações em outros arquivos e programas, sem o seu conhecimento e sem sua autorização. Um vírus é basicamente um conjunto de instruções com dois objetivos básicos: se juntar a um arquivo, alterá-lo e, posteriormente, prejudicar outros arquivos ou informações em seu computador.
E isso, logicamente, é feito sem a permissão ou comando do usuário. Além disso, os vírus podem conter instruções ou tarefas objetivas, como mostrar mensagens, apagar o disco, corromper programas, entre outros. Vamos conhecer alguns tipos de vírus. Os vírus de sistema ou vírus de boot infectam códigos executáveis localizados nas áreas de sistema do disco, onde as informações do seu computador são guardadas. Todo hardware onde guardamos as informações ou dados contém um setor de boot. Esse setor de boot contém informações importantes para o funcionamento do disco e sua organização. Assim, quando um vírus deste tipo ataca esta área, você não consegue mais abrir seus arquivos. Os vírus de programa são os que mais causam danos, pois atacam os arquivos executáveis, os programas ou aplicativos propriamente ditos. Afetam arquivos que têm como extensão COM, exe, sys, bin, drv, etc. Quando tentamos abrir um programa infectado, acabamos disparando um trabalho de vários arquivos em cadeia. O programa é carregado para a memória do computador e processado. Se ele estiver contaminado, pode contaminar outros arquivos ou programas. Os vírus residentes são uma classe de vírus que se escondem em algum lugar na memória, na primeira vez que um programa infectado é executado. Da memória do computador passa a infectar os demais programas que forem executados, ampliando progressivamente as frentes de contaminação. Acho que ficou bem esclarecido o que é hardware e o que é software. Também entendemos o que é um sistema operacional, o software mais importante em um computador. Na continuação de nossas aulas, ainda falaremos mais sobre diversos dispositivos. Olá! Aprendemos durante a aula a diferença entre hardware e software. Hardware é a parte física do computador. Toda a parte que podemos tocar. Software tem a função de controlar o hardware. Vimos que o sistema operacional é um exemplo de software. Sua função é permitir que os zeros e uns, compreendidos pelo computador, venham a ser convertidos na linguagem que compreendemos. Vejo você na próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.